Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Eu sou a Tata Gentil, astróloga, taróloga, criadora aqui do canal Astralizar. Seja bem-vindo, bem-vinda. Se você quiser seguir, se inscrever, né, compartilhar esse vídeo se você gostar, fica à vontade, porque isso ajuda com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo que eu disponibilizo aqui, não só a Geleia Estelar, né, que é o nosso resumão astral da semana, com dicas e tal, mas outros conteúdos também, que tem aí bastante no canal, tá bom? Bom, vamos lá. Essa semana, né, 26 de agosto de 2019, a gente começa com uma lua minguante em Câncer, em oposição a Plutão, Saturno, que estão em Capricórnio. Essa lua, ela está conectada com Marte, Vênus, Mercúrio e o Sol em Virgem. Então, a gente tem assim um céu interessante para começar a semana. Essa lua traz uma intuição muito grande, uma sensação instintiva do que a gente tem que fazer. Então, vamos nos conectar, né? A tendência é a gente querer se proteger de algo que a gente nem sabe direito o que é. Mas a vida nos chama à responsabilidade, a não desistir. Existe uma tendência dessa lua da gente ver as coisas, a gente sentir e não negar esses sentimentos e nada, mas a gente não pode se esconder, nem ficar na preguiça, nem deixar para lá algumas coisas, porque essa oposição de Câncer e Capricórnio faz a gente perseverar também em algumas questões da nossa alma que a gente de repente tem que dar uma olhadinha. E ao mesmo tempo tem, como é uma lua minguante, uma limpadinha também de algumas coisas emocionais aí, para que a gente consiga triunfar. Então, como eles estão conectados, essa lua está super conectada com Virgem, é uma lua de limpeza, né? De limpeza emocional, de tudo que é ilusório, nos trazendo para a realidade. Aliás, essa é a tônica da semana, até a próxima, né? Porque a gente entra numa lua nova muito na sexta-feira, muito falando sobre isso, né? Então, calma, vamos chegar lá. Essa lua acaba identificando um pouco dos nossos medos, né? E o problema é que a maioria das pessoas se identifica com os medos, acha que o medo e a paranoia, enfim, a ilusão é a verdade delas. Então, aí que tá. Essa semana a gente entra nessa dualidade da gente realmente conseguir equilibrar e ver conscientemente o que é medo, o que é ilusão, o que é realidade, né? O que a gente tem que encarar, o que a gente tem que curar. Enfim, tá cada vez ficando mais escancarado isso, né? Assim, o mundo tá entrando numa loucura coletiva e a gente precisa, cada um dentro do seu âmbito pessoal, ver que onde está indo, né? Para onde está se misturando, qual que é a loucura que está tomando conta de cada um nesse momento, porque alguma coisa, todo mundo está num momento de loucura. Qual que é a tua? Entendeu? Qual que é a tua loucura? Enfim, porque a gente não sabe assim o que é verdade. As pessoas falam, a verdade. Cada um tem uma verdade, a verdade tem vários prismas, né? A gente não pode julgar o outro a partir da nossa verdade. Isso aí é isso aqui, visão muito restrita do universo. A gente sabe que o universo é dual, que o universo é ambíguo, que tudo tem dois lados, né? A gente está no mundo yin yang, no mundo de luz e sombra, e que a gente tem que equilibrar, a gente tem que ir para um caminho Buda, do meio. Só que a maioria das pessoas estão. A gente está num momento de dualidade muito grande faz tempo. Então, só que isso está cada vez ficando muito, muito, muito forte. Vocês não sentem isso? Então, qual que é a loucura? Você está em qual posição, né? Você tem que tentar ir um pouquinho mais para cá, mais para lá, para onde você tem que se posicionar? É isso que esse monte de coisa em Virgem, começando essa semana em lua minguante em Câncer, fala assim, ó, vamos limpar isso aqui, vamos tirar isso aqui, vamos mais para cá, porque na hora que vier a lua nova na sexta-feira, vai ficar muito claro muita coisa, né? E a gente vai colher isso, porque é uma lua de semeadura, né? Não sei se está ficando claro. Vamos esclarecer um pouco mais. Essa conexão do Sol também que a gente tem essa semana
em oposição a Netuno, que se conecta com Lilith. Na verdade, eles já estão conectados, mas essa semana ficar muito conectados, eles estão tipo a 2, 3 graus de diferença. Traz à tona as mentiras, as máscaras, aquilo que a gente quer sustentar, que não é mais, que não faz sentido. Não só, porque essa Lilith, ela traz e traz todas as questões de loucura coletiva, no inconsciente coletivo, e Netuno conecta isso. Então, traz isso tudo à tona, né? Oposição à Virgem, assim, ele manifesta isso na Terra, que Virgem é um signo de terra, né? E está em conexão com Urano em Touro, então isso se materializa muito forte, fazendo com que as pessoas ou se rebelem, revolucionem, mudem, tragam uma cura, ou aceitem e vistam essa, entendeu? Então, assim, com qual malha você está se conectando? Netuno é o oceano, né? Ele é aquela questão do todos somos um. Lilith traz, manifesta na Terra a loucura, porque tem essa de peixes, né? Muito, ao mesmo tempo que ela também manifesta um lado, pode manifestar junto com Netuno um grau de espiritualidade muito elevada, mas a maioria das pessoas nesse planeta não tem uma espiritualidade elevada. Elas têm uma loucura, elas têm ilusão, elas querem se iludir, elas querem mentira, elas querem sustentar aquilo que elas têm o medo, né? Então, assim, eu tenho medo de enxergar a verdade, só que não vai ser possível. A verdade vai vir à tona, querendo ou não, entendeu? Algumas pessoas vão se agarrar àquela mentira até o fim, porque aquilo faz parte da concepção delas, da crença delas, e infelizmente isso vai levá-las ao fracasso, né? Mas isso é a tônica do mês todo, porque é uma segunda lua nova que a gente tem em agosto, né? Que a gente chama de uma segunda lua nova muito poderosa que inicia o mês de setembro, praticamente na sequência. E aí a gente depois vem o aniversário do Brasil, 7 de setembro, que eu já fiz uma análise aqui no canal da Revolução Solar do Brasil. Eu uso esse mapa, ponto. É o mapa que eu uso. Eu uso, tá? Não quero. As pessoas têm. O Brasil tem muitos mapas, né? E realmente cada um traz uma tônica, mas esse mapa é muito significativo e a gente tem que olhar, e esse mapa que eu uso, tá? Então vamos voltar para a semana. Então, essa oposição Netuno-Sol em Virgem com Lilith intensifica muito esse cabo de guerra das ilusões, sabe? Das coisas se desmanchando. Bom, ficou claro, né? E a gente precisa trabalhar a nossa cura, ver qual que é a nossa banda. Na terça-feira, na quarta, a Lua começa a minguar no signo de Leão. E isso traz naturalmente uma queda no prestígio de algumas pessoas, na popularidade. Existe naturalmente uma necessidade de se resguardar nesse momento. Então, se você está vendo essa dica, fica quietinho, analisa, refaz as suas questões, não fica, porque quanto mais a pessoa quiser aparecer e mais ela tiver numa mentira, mais ela tiver num caminho não muito do meio, mas sim dos opostos, mais ela vai ficar visível, mais os erros dela, ou enfim, o ego vai ficar visível. E isso tende a desfavorecer o prestígio, enfim, a máscara social dessa pessoa. Sua, minha, enfim. Então, momento de terça, quarta para quinta, que é a lua negra mesmo, né? Ficar quietinho, que a lua negra vai ficar em Leão. Ela vai chegar em Virgem no final do dia, na quinta-feira, e a lua nova é na sexta. Então, se a gente conseguir ficar mais na manha, esperando, analisando, não se comprometer, não falar aquilo que a gente não tem certeza, enfim, ficar ali resolvendo as nossas coisas com coragem, com determinação, mas sem muita necessidade de aparecer, né? Vai ser ótimo. Porque essa lua negra pode trazer alguns escândalos também à tona, tudo que vai culminar na lua nova, para sentido de setembro para frente. Talvez eu esteja falando isso mais no âmbito global, de pessoas que estão aí, né? Que, enfim, tem que aparecer mais. Para os meros mortais que a gente, assim, que fica mais quietinho, às vezes não acontece muita coisa, mas para quem tá com o holofote em cima, é puxado.
Que mais? Essa lua minguante em Leão, comprometimento com a gente mesmo. O que mais que eu escrevi aqui? Porque essa virada para a lua nova faz com que a gente tenha que cuidar da nossa saúde emocional, mental, psíquica, né? Fazer uma análise consciente para ver onde que a gente está doente, foi aquilo que eu falei, qual é o nosso grau de loucura, onde a gente está contaminado pelo inconsciente coletivo, onde que a gente não está, onde que a gente está conseguindo ver as coisas com isenção, onde que a gente está mentindo para a gente mesmo, né? Quais sombras do inconsciente coletivo estão nos afetando? Alguma tá, não importa. Não existe nesse momento, gente, as pessoas elas se iludem muito nesse ponto. Estou no grupinho do bem e ele está no grupinho do mal. Eu acredito no Capitão Planeta e ele acredita no Capitão Caverna. Então eu estou no grupinho do bem, estou no grupinho do mal. Não existe isso. Isso é uma ilusão tremenda que no mundo dual não existe um grupinho do bem contra um grupinho do mal. Todos os grupinhos têm suas dualidades de bem e de mal. E todo mundo se conecta com alguma sombra coletiva, seja no grupinho A ou no grupinho B. Então, a gente está vivendo um momento no planeta de muita dualidade, não é só no Brasil. Pode ir para qualquer país. Está tendo momentos de dualidade, seja política, seja econômica, seja religiosa, seja o que for. As pessoas estão separadas. Isso também faz muito a ver com a transição planetária, separação de joio do trigo, mas não se enganem porque não existe um joio e um trigo. Todos os grupinhos têm o seu joio e têm o seu trigo. O que a maioria das pessoas tem que compreender é que a gente tem que entrar num consenso de integração das sombras que estão batendo dentro do nosso coração e não uma negação. Isso não. Claro que a gente vai acabar se identificando com uma coisa ou outra. Isso é natural, mas a gente não pode entrar na ilusão de achar que a gente está no grupinho da luz e o outro está no grupinho da sombra. Isso não existe, né? Isso daí é ego, isso daí é sombra, né? Então, vamos acordar. Porque Netuno e Lilith, como eu falei, vai conectar, a gente vai para uma egrégora, naturalmente a gente está sempre fazendo a dança das egrégoras, né? E uma egrégora nos conecta a uma malha energética espiritual e isso se manifesta em nossas vidas. Fato. Qual que é a egrégora que você quer estar? A sua vibração que vai te dizer, tá bom? Que mais? Então a gente entra nessa... Tudo isso, gente, porque Netuno conecta, Lilith a decide, ela é a gravidade, Lilith está conectado com é a tríade do sagrado feminino, né, junto com Vênus e Lua, e a gente tem Vênus em Virgem, e essa Lilith em Peixe, então elas estão em oposição. Gente, eu poderia ficar aqui falando muito tempo, mas o vídeo já tá imenso, as pessoas vão me xingar, então eu não posso ficar me estendendo aqui falando sobre essas energias, né, que querendo ou não, ela junto com Netuno, ela junto com essa oposição a Vênus, ela vai se manifestar na Terra, tá se manifestando, né? Então a gente vai se conectar com isso de alguma forma para uma manifestação real em nossas vidas, kármica, porque a gente ainda pode, é o ano de Marte, é um ano de eu não vou ficar falando de Marte aqui, mas é um ano de Marte, mas com a regência de Saturno, né? O ano que vem é o ano do Sol, que é o vídeo que eu vou postar na sequência. Vamos falar sobre o ano do Sol também, em 2020. E não é porque é o ano do Sol que vai ser fácil, tá? Mas, só pra gente finalizar essa semana, o que a gente precisa ter em mente nessa lua nova é reciclagem interior, né? O que a gente precisa fazer? Que consciência está descendo do alto em nós? O que estamos manifestando? Que rede energética estamos nos conectando, né? A gente está fazendo uma coisa, está rezando para outra, a gente está indo de um lado para o outro, feito papel na ventania, a gente está conseguindo se manter isento no meio, né? Que Buda é esse? Me apresenta. Que bom. Mas a ideia é a gente conseguir se manter dentro dessa dualidade o mais no meio possível. Claro que é bem difícil, mas nesse momento a gente tem que entrar
num âmbito aí de que as verdades estão vindo à tona. Agora, que verdades? Não é? É uma verdade que vai me machucar? Que vai me decepcionar? Ou é uma verdade que eu já comungo? Enfim, e é o ponto da manifestação coletiva, né? Dentro do que o universo está querendo mostrar pra gente para uma cura. Não vou entrar aí no mérito de certo e errado. Isso daí agora fica a critério de cada um. Porque máscaras, a verdade universal não é a verdade humana, né? E as máscaras que estão caindo vão decepcionar pessoas, né? Pode ser no seu âmbito pessoal, você se decepcionar com colega, com amigo, com alguém, seja no âmbito macro, de você se decepcionar com situações, tá? Então, fatalmente aqui vai ter quebra de ilusão. Fatalmente. Fatalmente as pessoas vão começar a ter que se posicionar e sustentar o que elas acreditam, o que elas, enfim, comungam com a justiça que elas trazem dentro delas, seja justiça, seja julgamento, seja, enfim, o que for, né? Vai ter que sustentar isso aí, e isso vai se manifestar, porque é uma lua de semeadura que na lua cheia vem à tona. Lua cheia em peixes, pá, vai ser outra porrada, tá? Porque a lua vai estar juntinho de Lilith, ela vai fazer ela vai fazer a volta. Ela tá lá com o sol em virgem, lua nova, colheu, pá, manifestou ali com Lilith e Netuno. E a vida segue, é um ciclo. E eu acho isso fantástico, isso me motiva, eu acho isso maravilhoso. E as coisas tendem, claro, se repetem, porque a gente está vivendo espiral, mas cada hora é uma coisa um pouquinho diferente que vem dentro da para nossa expansão da consciência, porque a gente não é isso aqui, a gente é grande. Então, se a gente conseguir ver 360, a gente conseguir ver macro, se a gente conseguir manter o nosso equilíbrio, maravilha, vai ser uma semana incrível. Mas, como a gente está num processo de crescimento, num processo de curas, independente de quem seja, traz desafios, tá? Mas aí a gente vai falar dessa continuação dessa lua na próxima segunda-feira. Um beijo, uma ótima semana e até segunda.